sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, amigos. Iniciamos hoje mais uma roda de conversa. Temos hoje participando o nosso colega, querido amigo Felipe, da Casa Espírita Francisco de Assis, de Três Passos, nosso querido Sandro, que sempre está aqui conosco. Desejo a todos uma roda de conversa agradável, que Jesus esteja nos acompanhando. Os colegas podem dar uma boa noite, Sandro. Boa noite aos amigos, um abraço especial ao nosso querido amigo Felipe. Seja bem-vindo, Felipe, estávamos com saudades da tua presença, do teu boa noite, espíritos, né? Então, que você possa dar esse boa noite aos espíritos também que nos ouvem, né? E que nosso trabalho possa ser produtivo, né? Um tema de certa forma,
melindroso de colocar, né, para que as pessoas entendam, mas nós sempre falamos aqui que o que move o mundo são as perguntas, né? Então, que se ficarem perguntas, ótimo, né? O Livro dos Espíritos está aí, nós podemos falar de algumas obras subsidiárias que podem nos ajudar ao entendimento desse assunto de hoje. Então, que Jesus nos abençoe e proteja o nosso trabalho aí. Boa noite, espíritos, e o pessoal aí que me dá a oportunidade de falar. Eu agradeço muito a confiança de vocês, e ao Sandro, e a Lide, a Bruno, Emerson, a Ju e etc. Saudade de vocês aí, dos nossos encontros aí, das reuniões, das palestras presenciais, né? Muitas saudades aí de vocês. Espero que em breve nós possamos voltar a conviver fisicamente também, né? Não só virtualmente. Mas, como eu conversava anteriormente, me sinto muito lisonjeado de estar aqui com vocês. E nesse tema, como eu disse para o Sandro e para a Lide, que é um tema complexo, né? Querendo ou não, é um tema complexo e que a gente vai tentar aí ao máximo, como disse o Sandro aí, clarear e gerar questionamentos também. Então, começamos hoje. Estamos no capítulo 3, o item Criação, e hoje a gente vai falar sobre formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. De início, Kardec já começa com uma frase: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E inicia com a pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos respondem: sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Kardec comenta: a razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. A gente pode entender que Deus, ele é a partida de todos os assuntos. Ele é a gênese de tudo. Ele é a criação de tudo. E o universo é o trabalho dele, né? A questão 38. Então, como Deus criou o universo? E os espíritos responderam: por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade toda poderosa que essas belas palavras da Gênese. Deus disse que a luz seja feita, e a luz fez. Sandro, a questão 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Teu microfone, Sandro. Desculpa. Os espíritos nos dizem que o máximo que nós podemos conhecer da formação dos mundos é aquilo que nós já sabemos de forma bem cotidiana, né? Que ele se formou pela condensação da matéria, né? Nós já ouvimos falar das nebulosas que foram se juntando e se depois tinha uma condição mais liquefeita, depois foram se solidificando, que é mais ou menos por aí o que o nosso nível de entendimento pode abranger, né? Mais do que isso é muito difícil, né? É que nós fazemos subjeções e suposições, mas que não nos colocam nem perto do que seriam a origem das coisas, né? Vimos em estudos passados que nem a matéria primitiva nós não temos condições de saber qual é, né? Que aquilo que nós julgamos primitivo já é a junção de outras matérias primitivas, né? Então, a nossa capacidade de entendimento fica limitada simplesmente a isso, que é pela condensação de uma matéria que estava disseminada, né, e espalhada no espaço.
Eu sinalei um comentário do espírito miramês que era assim: é muita pretensão dos homens quererem compreender os detalhes do modo que usou a divindade para que tudo surgisse. Que a gente pode dizer que Deus criou tudo que se pode ver e o invisível pela sua magnânima vontade e poderosamente capaz de tudo fazer pelo seu querer. A questão 40, Kardec pergunta, eu vou fazer essa para o Felipe. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Pois é. E aí a resposta é: isto está certo, absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente eles atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos, né? Então, aqui ele falando de toda essa crença em relação aos cometas, inclusive de seitas, né, que aguardam a vinda dos cometas e cultuam algumas questões de que os cometas influenciariam a conduta moral, inclusive dos seres humanos, né? E o espírito responde aqui que não, que seria o início de formação de um orbe, mas ele, na verdade, o cometa ele influencia como a Lua influencia, magneticamente somente, porque a questão gravitacional, existe a questão gravitacional. A Lua, a gravidade da Lua interfere na gravidade da Terra e na gravidade dos nossos corpos magnéticos, que são as nossas células, né? Então, as células e os corpos são influenciáveis pelo magnetismo, até porque a gravidade é uma forma de força magnética, né? Mas cabe salientar aqui que até mais adiante eu vou falar mais sobre isso, toda a questão do criacionismo, do evolucionismo, né? Depois a gente fala ao longo da leitura aí, tá, Lídia? Sandro, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, pode. Acontece constantemente isso, né? Corpos celestes que vão se desfazendo, vão se realocando no espaço, formando até os cometas, inclusive, né? São coisas que se afastaram da sua posição original, né? Se transformaram e seguem se transformando até pela ação das gravidades dos planetas, porque eles vão passando entre todos esses planetas, né? Então ele vai criando características diferentes, né? E vai mudando assim como renova os seres. Não só os planetas, mas os seres também. Olha o exemplo aqui no nosso planeta mesmo. Quantos seres já não estão mais aqui? Já foram extintos, né? Quantas características de seres já se transformaram? Né? Já sabe-se já de alguns elefantes, por exemplo, que já nascem sem o marfim, né, se adaptando a uma nova condição, disse que é em função das caçadas. Isso é tudo empírico ainda, né? Mas então isso é uma prova de que tudo se transforma a todo tempo, né? Estamos sempre em expansão e em modificação. Nós mesmos somos produto de transformações, né? Olha o que era a raça humana nos primórdios, o que é hoje. Então tudo está passível de desaparecer para reaparecer de novo em outra condição, em outra formatação, né? Em outra aglomeração dos elementos primários. E isso é lei divina, né, Sandro? E a gente se renova diariamente, né? E isso faz parte da natureza, né? Felipe, poderemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Pois é. E aí a resposta, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Porém, na realidade, através do livro A Caminho da Luz,
no livro A Caminho da Luz e a Gênese, segundo o Espiritismo também, eles nos dão algumas informações não tão temporais, né? Porque nós, humanos terráqueos, digamos assim, nós gostamos muito de tempo, de dizer 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Na verdade, esses planejamentos de formação são num time diferente. E um dos semeadores de estrelas, e aí que nós conhecemos como governador planetário Jesus, ele que organizou desde o desprendimento do planeta Terra da nebulosa solar, foi ele quem organizou isso. E aí, no livro A Caminho da Luz, eles nos dão mais ou menos uns dados de, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tantos séculos para acontecer aquilo. Algumas ideias, não precisas, mas a gente imagina todo o trabalho que Jesus, e aí no livro é comentado isso, e todos os benfeitores que o acompanham tiveram para organizar o planeta, que é a próxima questão depois ali, né? Para que houvesse a possibilidade de vida orgânica. E um detalhe importante, eles fizeram inúmeros testes, isso foi um laboratório, eles não acertaram na primeira. Então, quando se fala em, a gente pode colocar evolução, evolucionismo, criacionismo, o que o Espiritismo acredita, o que o Espiritismo prega, na verdade, nós acreditamos na criação por parte do nosso Pai Celestial, Deus, e também na evolução. Porque, na verdade, Jesus e os seus trabalhadores, eles foram evoluindo também na composição do planeta. Inclusive, no livro A Caminho da Luz é colocado que eles fizeram alguns testes que não deram certo, depois foram reformulando até aperfeiçoar e chegar no que nós temos hoje. E aí vem mais aí uma coisa que eu sempre me lembro do Emerson, que diz que o Espiritismo é um dos grandes antídotos em relação ao suicídio. Você imagina a trabalheira dessa galera para, durante muitos milênios, propiciar a vida e você se suicidar. Você foi muito planejado, todos nós. Todos nós fomos muito planejados, muito cuidados por Jesus e por esses benfeitores para que nós tivéssemos a possibilidade da vida orgânica. Portanto, nós precisamos, sim, valorizar toda essa trabalheira que Jesus, o grande semeador de estrelas, e seus benfeitores tiveram como representantes do hálito de Deus aqui na Terra. Tu falou do livro, Felipe, e na próxima questão, Kardec pergunta: quando a Terra começou a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E eu peguei no livro A Caminho da Luz, o capítulo 2, A Vida Organizada. Eu vou ler só um iniciozinho, e eu já dei a dica, o Sandro já tinha falado, o Felipe falou, então é um livro, uma leitura complementar, que é bem bacana, que o pessoal de casa pode estar também puxando para auxiliar no estudo, né? Então, as construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Ele continua aqui. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Sandro, questão de número 44. De onde vieram os seres vivos sobre a Terra?
Você já deu a prévia aí, ó. Veio dessa organização. Veio dessa organização, desse povo todo aí, dos semeadores de estrelas, como diz o Felipe, que trouxeram e deixaram codificado nisso tudo aquilo que era o porvir. Né? O que estaria se desenvolvendo dentro desse projeto já estava tudo ali. Então, da onde vieram? Não vieram, já estavam ali na programação desses semeadores de estrelas aí, desses formadores planetários, desses governadores planetários, né? Então, o que eles deixaram? Eles deixaram toda a estrutura já codificada. E cada coisa esperou o seu tempo para prosperar, o seu tempo e a sua condição, porque nós sabemos até hoje que as coisas ficam em dormência muitas vezes. Nós temos o exemplo das sementes, né? Nós temos o exemplo das crisálidas, né? Das pupas dos insetos, aquele período hibernal em que eles não se desenvolvem porque a condição não estabeleceu que se desenvolvesse. E nós vimos aqui, além dos seres vivos, né, ou de nós, que precisou de condições específicas para que nós prosperássemos, assim é com tudo, né? A própria formação dos minerais também precisou de uma condição de pressão, de temperatura, né? A solidificação do planeta, mas basicamente tudo já estava aqui, em estado de dormência, esperando que as condições fossem propícias para que então se florescesse, né? Cada espécie, cada condição, cada elemento dentro desse planeta. Mas nada aconteceu por acaso, né? Tudo estava programado, né? Dentro desse projeto maravilhoso e coordenado por Jesus. Felipe, ajuda a complementar um pouquinho, então, a questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, a resposta ali dos imortais é o seguinte: achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova e um novo globo. Então, o que acontece? Lavoisier dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o que nós entendemos é que todos esses elementos do universo foram manipulados por Jesus, que é o semeador e seus trabalhadores, para que, como disse o Sandro, tudo ficasse latente, organizadinho ali, o que fosse necessário e codificado para que a vida fosse possível. Então, esses elementos, obviamente, são coletados do universo, né? E eles organizam isso como um laboratório de química. Mais adiante, nós vamos ver aqui na outra questão, a partir das 50, do povoamento, lá no Caminho da Luz, ele nos dá uma dica bem bacana da formação dos povos, né? Então, até a questão dos povos. E aí, eu quero fazer agora um parênteses. Se eu me delongar, vocês me cortam, tá? Porque eu e o Emerson e companhia, nós gostamos de conversar. E daí é o seguinte, ó, vocês imaginam o seguinte: eu me apego, eu sou de Santo Augusto, eu sou brasileiro, eu sou dessa... Será que nós somos cidadãos do universo? Nós precisamos nos apegar tanto a lugares, a países, a estados, né? Não que a gente não deva nutrir bons sentimentos, amor, devotamento. Mas cuidado com o apego, porque, na verdade, meu povo, nós somos viajantes do universo. Inclusive, a matéria que nos compõe também é viajante do universo. É isso que ele quer dizer aqui. Porque mais adiante, ó, ele complementa o seguinte: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unidos para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas, como o Sandro falou antes. Então, tudo tem uma organização, um motivo de ser. Os cristais dos minerais, se você olhar no microscópio, são dispostos de uma maneira geométrica, né? Hexagonal, heptagonal, octogonal. Então, eles têm formas geométricas, né? Dizem os espíritos, tem um livro muito interessante
interessante, que é o Universo de Amor, de Luiz Sérgio, que os espíritos nos falam, aí eu vou devagar para gerar pergunta mesmo, agora não é para esclarecer. Eles falam que mesmo nos minerais nós temos o cultivo de essências espirituais, que são rudimentos de espíritos, são início, uma crisálidazinha para um futuro espírito que depois vai ir para o reino vegetal, ou seja, os reinos são sequenciais, mineral, vegetal, animal e hominal e angelical e não sei, né? E não sei. Os semeadores de estrelas talvez sejam uma categoria, como Jesus, os crísticos, né? Então, onde é que nós chegaremos, não sei. Mas todos esses elementos, para resumir, estão dispostos no universo, foram reunidos, organizados sob a direção do semeador de estrelas, que é Jesus. Ótimo. A 46 continua. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Até, inclusive, nós comentamos isso. Essa questão pode gerar polêmicas, dúvidas, mas nós vamos tentar sintetizar. Ainda há seres, então, que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado de latência. Ou seja, o código estava ali, né? E aí essas essências espirituais, esses princípios inteligentes vão lá, se acoplam a esse código e fazem esse código virar vida orgânica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por que todos os experimentos científicos com zigotos, né, com embriões, não geram vida? Porque se não houver acoplamento do princípio inteligente, do espírito, não há vida. Então o código está pronto, mas quem coordena o código, quem dá a direção, o software, é o princípio inteligente. Vocês entenderam? Então aqui, essa espontaneidade quer dizer que existe um código preparado que, sob acionamento do princípio inteligente, vai gerar uma organização, uma vida. Né? Então, nesse sentido, a geração espontânea, propriamente dito, como naquele termo lá no início da biologia, né? Quem gostava de estudar biologia da geração espontânea, que eles imaginavam que quando, na primeira pesquisa que eles fizeram, deixava a carne e enchia de verme a carne, eles achavam que o verme brotava, né, da carne, mas não. Depois eles descobriram que vinha a mosca, depositava a larva, e aí gerava um verme que ia consumir com a carne, né, decompor a carne. Então, só para vocês verem, não é nesse sentido. Aqui, espontaneidade quer dizer, como eu gostei muito do que o Sandro usou, que é a questão de ter um código preparado para um direcionamento do software, que é o princípio inteligente. Não sei se ficou claro assim. Sim, um exemplo que nós poderíamos usar, Felipe, é, por exemplo, a infecção hospitalar, né? A infecção hospitalar é a manifestação de uma bactéria que já está na nossa pele, né? Mas ela não surgiu espontaneamente ali, ela estava ali por uma condição de baixa imunidade, ela se desenvolveu. Então, ou seja, é um código que está ali, presente, equilibrado pelas leis da natureza, que quando desequilibra se manifesta. Talvez é aí que eles queiram deixar dita essa espontaneidade, né? Só para tentar fechar, eu acho que é um exemplo que cabe aí. Mas é bem isso aí mesmo. Perfeito. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem sim. E ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. A questão 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E aí o Felipe falou para nós se apegamos muito a números, né? Comentou no início. E a ciência já tentou estabelecer muitas datas. E ela própria já
corrige e lança algumas ideias de 4,5 bilhões de anos, outros dizem 15 bilhões de anos, mas a gente, na verdade, não tem ainda uma noção real, né? 49, Sandro. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? A resposta aqui dos espíritos falam sobre a lei da reprodução, né? Que os homens, uma vez absorvendo esse código que os gerou, eles têm a responsabilidade de, pela lei de reprodução, fazer com que isso se perpetue. Mas eu diria aqui que nós poderíamos acrescentar aqui a lei da evolução também. Né? Se hoje nós já somos corpos complexos, já formados lá anteriormente, até por espontaneidade, mas que o Felipe colocou muito bem que não é bem uma espontaneidade, porque tem o princípio inteligente formando isso, não teria lógica hoje nós sermos formados espontaneamente de novo, haja visto o nível evolutivo que nós já temos enquanto corpos também, e espíritos. Então, nós estaríamos derrogando uma lei da natureza, né, que é a lei da reprodução e a lei de evolução. Então, uma vez criado, né, aquele código que estava inativo, que estava à espera, ele não está mais. Ele está sobre a égide, sobre a condição de algo que já se formou. Então, por essa lei de reprodução é que ele vai se perpetuando e se disseminando. Por isso que, então, hoje, não há mais como nascer espontaneamente os homens, né? E os outros seres vivos também, né? É como, dá para fazer uma analogia assim, é como se nós quiséssemos hoje voltar a educar usando a lousa e o lápis de cera lá, o carvão, sabe? Escrever na lousa é apagar e gravar na memória. É algo que não é mais concebível dentro da lei da evolução. Né? Hoje nós não estamos usando nem o caderno mais, né? As crianças já estão usando o computador. É uma analogia moderna para isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Querer que nós nos gerássemos espontaneamente é voltar às origens, quando nós éramos germes ainda, né, daquilo que nós somos hoje. Questão 50, Felipe. Povoamento da Terra, Adão. Então, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um só homem? Então, assim, ó, no livro A Caminho da Luz, de novo, né, vocês vão me ouvir falar de A Gênese e o Caminho da Luz muitão, porque de todas as obras que eu estudei acerca de criação e povoamento da Terra, eu, na minha humilde opinião, o A Caminho da Luz é o mais completo e fácil de entender. O que acontece é o seguinte: por que nunca se encontrou, e uma pergunta para vocês, por que nunca se encontrou o elo perdido na Terra, na arqueologia? Sabe, a transição do macaco para o homem? Por que nunca se encontrou, vocês sabem? Perguntinha de prova aí para os espíritas. Porque eles não se deram no mesmo mundo. Ou seja, porque a forja da transição não foi feita na Terra, não foi no planeta Terra, foi em outro plano, né? Talvez até em outro mundo, como diz o Sandro, a gente não sabe. Então, a arqueologia não vai encontrar o elo perdido. O que nós vemos no A Caminho da Luz foi o seguinte, que eles fizeram alguns testes da transição da animalidade para o hominal lá no Neandertal. Mas se você observar o Neandertal é totalmente diferente da nossa raça. Né? Ele tem algumas características similares, mas eles são mais próximos dos símios do que do humanoide. Aí o que aconteceu? Depois eles foram fazendo testes e aprimoramentos, olha a evolução, os geneticistas espirituais, tá? Diretos de Jesus, foram fazendo testes, aprimoramentos, até que eles chegaram na raça, no corpo, no código adequado para desenvolver a humanidade, né? Então, na verdade, todas saíram da mesma raiz. E aí teve mais um detalhe: quando a raça adâmica, que ele cita no livro Caminho da Luz, que são espíritos de outra constelação, né, da constelação lá de Capela, né? São os exilados de Capela, para quem lembra, já leu o livro Exilados de Capela. Então,
Quando eles vieram, para vocês terem uma ideia, eles estavam naquela época que eles vieram ao planeta, tá? Que isso é bem antes de Cristo. Eles estavam na transição planetária deles. Então, eles estavam indo de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração naquela época lá em Capela. Então, eles estariam daqui, sei lá quantos mil anos aqui na Terra. Nós não estamos ainda nesse estágio, né? Nós iniciamos a transição recém, né? E aí vocês imaginam aqueles espíritos encarnarem num corpo que era do Neandertal, não dava acoplagem. Então eles tiveram que fazer toda uma adaptação para que esses espíritos encarnassem entre aspas, os primitivos, para que a evolução dos primitivos fosse mais rápida. Então, na questão 50, Lide, a espécie humana começou por um único homem, né? Então, a resposta aqui, eu acho que já foi dada por toda essa exposição. Não, aquele que chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Talvez Adão, o termo Adão, os apóstolos e todos os que escreveram, na verdade, quisessem dizer adâmico, raça adâmica. A raça adâmica é a raça dos espíritos que vieram de Capela, dos capelinos. Tá? Só para dar aí uma, se quiser. E eu não sei se foi em Caminho da Luz que eu li, Adão, ele existiu, ele foi até um líder do seu tempo. Por isso, quem sabe que ficou essa memória dele, do nome, mas não que ele tenha sido o primeiro, né? A questão 51, podemos saber em que época viveu Adão? Então aqui os espíritos respondem mais ou menos naquele assinais cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns grandes cataclismas que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu, desculpem, o tronco de uma das raças que atualmente povoam. Aqui é um detalhe bastante importante, porque esses semeadores, eles semearam a raça humana em vários pontos do planeta. No livro do Caminho da Luz fica bem claro. E aí as matrizes, né? Nós tivemos, por exemplo, um continente chamado Atlântico, onde é hoje o Oceano Atlântico, a raça Atlante. Nós tivemos um outro continente, que agora eu não me recordo o nome deles, que é abaixo ali da China, era a Luméria, um negócio assim. E aí nós tivemos depois os egípcios, incas, maias, aí os indianos, os primeiros hindus, aí nós tivemos toda a civilização chinesa, e assim vai, antiga, né? Então vocês vejam que eles cultivaram ao mesmo tempo. O que eu estimo, assim, no que eu compreendi, ou como diz aqui na leitura, foi um líder ali, como disse a Lide também, ou então eles se referiram à raça adâmica e aí virou Adão, mas não foi o único homem, né? Na verdade, eles espalharam toda essa questão de cultivar as raças por todo o planeta, né? A vida não começou num ponto só, porque quando você imagina Adão e Eva, né? Por que eu me refiro à raça adâmica? Porque Adão e Eva tinham uma noção do paraíso perdido, né? Por que paraíso perdido? Porque você imagina você estar lá em Capela, num planeta quase de regeneração, tá? Com tecnologias e tal, e você ter que encarnar num planeta ainda primitivo, porque Jesus não tinha vindo à Terra ainda, não era de provas e expiações. Vocês entenderam? Por isso que, pelo que eu compreendi do Caminho da Luz, eles referiam a Adão e a Adâmica e toda a crença do paraíso perdido de Adão e Eva a terem vindo lá de Capela para cá.
Esse era o paraíso perdido para eles, e por isso toda essa referência de um povo, de uma, né? Mas não foi assim que aconteceu. Foi só uma alusão de uma memória muito longínqua que as pessoas tinham de que vieram lá de Capela, de uma raça, de um planeta totalmente desenvolvido, para um planeta que era primitivo. Por isso toda essa confusão. Vocês imaginam, hoje nós confundimos as coisas, imagina há 4.000 anos atrás. Né? Começamos no item diversidade das raças humanas e a questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas sobre a Terra? E os espíritos respondem do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com 2 filhos da mesma mãe, que, educados um longe do outro, diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Cada ser é inigualavelmente único. E o que nos traz a diferença é o nosso livre-arbítrio. E aí a doutrina espírita vem nos trazer que temos a herança física e a nossa herança como expiação espiritual. Por isso as diferenças, né? 53. O homem nasceu... Sandro, por favor. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Acho que o Felipe já deu uma aula ali, né? Sobre a influência lá dos caperinos, sobre a espiritualidade, a equipe de Jesus organizando para que os corpos pudessem vir, os espíritos pudessem vir em corpos que fossem compatíveis, né? Então, isso justifica que sim, né? Em diversas partes do globo, o Felipe já falou até quais as civilizações ali que foram sendo criadas, em qual ordem, né? E depois eles foram também miscigenando, né? Eles foram interagindo entre eles, formando mais diversidades ainda, né? De elementos e de raças, né? E aí eles perguntam na sequência, né, se essa diversidade depois teriam criado espécies distintas. E aí os espíritos dizem que não são espécies distintas. Né? E ele compara, por exemplo, o pêssego amarelo e o branco, eles são diferentes, mas são pêssegos. Né? Esse exemplo é meu, tá? Não é do Livro dos Espíritos. Mas, enfim, é uma correlação muito parecida, ou seja, são raças diferentes, mas da mesma espécie. E aí, na sequência, na 54, né, ele pergunta se por ser, então, nós não termos vindo de um indivíduo só, como a própria religião nos dizia, né, que nós éramos irmãos porque eram descendentes todos do mesmo, né? E agora que a doutrina espírita e a evolucionista nos diz que não, né, que nós somos de diversos indivíduos, se isso, então, não nos faz irmãos. E aí vem uma resposta crucial. Nós não somos irmãos pelo nosso código genético. Isso são coisas do corpo, que é transitório. Nós somos irmãos por aquilo que nos faz eternos. Nós somos irmãos pelo nosso espírito. Né? E o espírito que anima todas essas raças, todas essas diversidades, tem a mesma origem. E é nessa origem que nós nos fazemos irmãos, então. O problema é, mais uma vez, de nós queremos conceituar as coisas diante daquilo que nós entendemos com os nossos 5 sentidos comprometidos, né? Além de já serem só 5, ainda são comprometidos. Então, aí que nós incorremos nos erros. Então, nós nascemos em várias partes do globo, nós miscigenamos, são várias raças, mas todos da mesma espécie e todos irmãos em Deus. E essa diversidade toda, né, Sandro, mostra mais inteligência ainda de Deus, né? Exatamente. Viu? Só para fazer uma palhinha. Daí vocês imaginam, assim, que loucura a nossa visão muito restrita, né? Porque, na realidade, você imagina que nós temos a questão do preconceito racial, ou etc., né? Mas daí você imagina que nós somos espíritos que alguns vieram de Capela, outros vieram lá de outra constelação, né? Tem muitos aí que estão reencarnando da constelação de Alcione, né? Tem outros que estão reencarnando de outras constelações,
E aí, o que ele responde aqui, que as diferenças físicas são só por uma questão climática, né? Uma necessidade de ambiental. Daí você imagina, eu vou reencarnar em Capela, vou reencarnar na Terra, daí eu vou reencarnar, de repente, na Alemanha, depois eu vou na África e chinês. Vocês entenderam que loucura é isso? Né? E nós ainda temos essa visão tão pequena em relação à raça, né? Porque, na verdade, nós somos viajores do universo. Que raça eu sou? Eu sou um ser do universo, né? Sou um ser do universo, simplesmente assim, né? O meu corpo, ele está adaptado a um clima. E até existiu, naquela época, para quem leu O Caminho da Luz, tinha alguns ali dos capelinos que não queriam se misturar com os primitivos aqui, né? E aí que começou uma certa confusão até que eles conseguiram fazer espíritos capelinos se miscigenem, de que realmente nós somos viajores do universo. Eu acho que até o final da roda de conversa, todo mundo vai querer ler O Caminho da Luz. Eu acho que eu vou ler de novo. Eu já li, mas eu acho que eu vou ler de novo. Subitem Pluralidade dos Mundos, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Kardec comenta: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Em alguns estudos anteriores a gente comentou que não existe o nada, né? Que até no vazio existe alguma coisa. E lembrei da passagem de Jesus que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem: não, eles não se assemelham de modo algum. Cada globo, então, cada casa de meu pai oferece um ambiente propício para os espíritos que estão ali encarnados, assim como nós estamos encarnados aqui num ambiente que para nós está favorável. Eu lembro que no Evangelho diz, Kardec divide os mundos, né? Então, mundo primitivo, mundo de expiação, prova e expiação, mundo de regeneração, mundo ditosos, mundos celestes. Então, cada mundo vai estar com um ambiente propício para esses espíritos que ali habitam, né? Questão 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem uma organização diferente os seres que os habitam? E a resposta, sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. No domingo eu falei que os pássaros viviam no mar, agora eu dei. É isso aí. Para nós, estamos num ambiente, na Terra, porque a gente precisa, para a manutenção do nosso corpo físico, estar aqui.
para nós passar pelas provas e expiações, precisamos estar no ambiente da Terra para cumprir isso aí, né? Para nossa evolução. Questão 58. E o legal é que quase todas as respostas, mesmo daquela que nos extrapolam para fora do nosso planeta, nós encontramos exemplos aqui mesmo, né? Como o nosso planeta é didático para o nosso entendimento, para ver como tudo está muito bem organizado, que olha esse exemplo aqui, ó. Que na água existe um nível de seres que não podem viver fora dela e que nós não podemos viver dentro da água, e nós estamos falando da mesma matéria, do mesmo ambiente, com essa diversidade toda. Né? E nós acharmos que dentro de todo esse universo, né, e por muitos erros dogmáticos religiosos, né, de achar que a Terra era plana, que foi desmistificado, que o Sol, que a Terra era o centro do universo, que foi desmistificado. Né? Então, a nossa pequenez nos torna tão ignorantes, e essa ignorância entra num ciclo vicioso de pequenez de novo, né? A pequenez gera a ignorância, e a ignorância gera a pequenez, e aí nós ficamos nesse bate-estaca aí de atraso, né? E é incrível que os espíritos sabem do quanto a gente ainda precisa, primeiro, que em inúmeras questões a gente quer saber de números, né? E a gente precisa das analogias para entender. Então, os espíritos, sabendo dessa dificuldade, de quanto pequenos somos, eles já usam as respostas para guiar o nosso caminho para o nosso entendimento, né? A questão 58, Felipe. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Então, aqui, justamente, eu acredito que o Kardec tenha feito essa pergunta porque, por muito tempo ali, porque esse livro foi escrito, foi decodificado em 1857. Vocês imaginam que há pouco tempo nós saímos das culturas tribais, né? Que nós cultuávamos os deuses, né? O deus Sol, o deus Lua, né, a deusa da lua, então, e assim vai, né, o trovão, enfim, a fertilidade, e assim ia. Então, você imagina que as pessoas imaginassem que a Terra seria tudo e o Sol, né, é a única estrela que emanasse alguma luz, né, e aí os espíritos respondem assim: pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? Aqui ele dá uma explicação lá adiante, porque ele nos diz que existem outras fontes de energia, de eletricidade que nós desconhecemos, que são a fonte da vida, da energia de outros planetas. Por exemplo, o nosso corpo é bem pesadão, tá? Agora, por exemplo, Júpiter, que dizem que os espíritos que é o planeta mais evoluído do sistema solar, os corpos são gasosos. E daí como é que esses espíritos habitam corpos gasosos? Não sei. As temperaturas lá em Júpiter são altíssimas, né? Outra coisa, aí para gerar pergunta e não resposta, né? Existem alguns livros, tá? Aqui agora não estamos falando de codificação, mas alguns livros subsidiários do Espiritismo que nos falam de espíritos que habitam o mar. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Então, tem espíritos que habitam o mar. Então, todos os escaninhos, os locais são habitáveis, dependendo da necessidade evolutiva de cada espírito. Né? Então, mesmo na Terra, nós temos outras fontes de energia que nós desconhecemos. Né? Todas aquelas mitologias dos Star Wars e todas aquelas crenças, talvez esses espíritos sejam estáticos, como se fala, e eles visualizem outras dimensões. Quem sabe outras dimensões são totalmente escuras, né? Então foi isso que ele quis dizer aqui. Eu não sei que fonte de energia nós temos em outros planetas, mas são diferentes. Não precisa ser necessariamente o Sol,
né? Então, amplia de novo a nossa visão de que nós somos viajores do universo, de novo, né? Nós temos uma diversidade de mundos, de fontes de energia que nós desconhecemos ainda, né? Quem lembra da biologia lá, os níveis do mar, né? A distrófico, eutrófico e atrófico, lá na zona atrófica é zero a quantidade de luz e existe vida lá. Existem peixes que vivem lá, existem plantas que vivem lá. Então, mais uma vez, o nosso próprio planeta dá dicas do que pode ser o universo. É só questão de perceber e de conhecer. Mais uma vez, então, a educação, né? A instrução sendo como uma ferramenta para corromper a ignorância, né? Considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Diferente de tudo que tem aqui no Livro dos Espíritos, a questão 59 não é uma questão. Ela não traz uma pergunta, e sim várias constatações. Bíblia e ciência, criação em 6 dias, origem do homem, diversidade das raças. Fica o convite para o pessoal que está nos assistindo, que leia ele na íntegra, né? A gente vai dar uma pinceladinha aqui sobre todo, ele é bem extenso, essas constatações. Vou começar e os meninos continuam, então. Ele começa dizendo que o Antigo Testamento, então, traz o mito do Adão, que o Felipe já nos explicou. Então, Adão sendo uma representação de uma raça adâmica, que eram espíritos que vieram encarnar na Terra para auxiliar na nossa evolução intelectual. No Antigo Testamento também traz que o mundo foi criado em 6 dias, e hoje a ciência nos prova que na verdade não são dias, são períodos, e esses períodos podem conter milhares de anos em cada, né? E que a Terra gira, e isso ninguém mais pode contestar. Sandro, quer continuar, não? Eu ia sugerir justamente isso, que nós fizéssemos tópicos, né? Porque, na verdade, isso aqui é um apanhado do que já foi falado lá para trás. Isso. E tentando explicar que, na verdade, isso não está contrapondo a Bíblia. Não está negando o que está na Bíblia, mas está explicando e corroborando para mostrar justamente que ela tem o seu papel e que ela é uma boa referência, né? E, então, Sandro, antes de tu continuar... que faltou com o tempo foi saber interpretar. Esse aqui é um exemplo. Ó. Os 6 dias eram 6 eras, que podem ter levado centenas de milhares de anos. Mas isso torna Deus menos amoroso, menos poderoso, por não ter a instantaneidade do dia? É óbvio que não. Pelo contrário, isso engrandece Deus porque mostra que ele fez tudo dentro das leis naturais, sem derrogação das leis. Né? Porque se é uma lei natural e é uma lei divina, não tem como ela ser derrogada, porque ela é perfeita. Procede? Então, Deus estaria fazendo algo contra uma lei que seria dele mesmo. A instantaneidade vai contra as leis naturais. Que tudo precisa um tempo, né? Tudo precisa um espaço, uma condição para que se estabeleça as coisas. Deus não estaria fazendo diferente. Então, é uma questão de interpretação. E a ciência, então, vem ajudar isso. A ciência também corrobora que a ordem da criação é a mesma da Gênesis, né? Corrobora que o ser humano foi realmente o último a ser colocado aqui, tipo Deus preparou tudo primeiro, quando estava tudo pronto, colocou o hominal. Né? Então, tudo vai se ajudando. Então, em nenhum momento, o Espiritismo, a doutrina espírita, vem aqui... desfazer o que a Bíblia construiu e os profetas. Jesus mesmo disse, né, Sandro? Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E se a gente fizer uma reflexão hoje, olha só, é aquela viagem que o Felipe fala, fazer aquela pergunta para a gente refletir. Se a gente fosse Moisés, hoje, ó, loucura, mas como é que a gente ia explicar? Né? Olha como foi sábio.
E aqui, ó, povo, Fala, a Felipe. questão da Bíblia, né? Existe toda uma, como é que eu vou dizer para vocês? Existe toda uma briga, né, em relação à propriedade da Bíblia e de que, por exemplo, o Espiritismo que segue ou não segue a Bíblia, de seguir ou não. Eu vou ser bem franco, eu acredito que isso não é o mais importante. A Bíblia foi uma referência histórica e continua sendo. Nós não podemos apagar a nossa história, né? Porque quem sabe nós lá na primitividade éramos aqueles que escrevíamos os trechos sem saber o que estávamos interpretando. Nós só repetíamos, alguém falava e eu escrevia. Não sei. Vocês entenderam? Então, a Bíblia pode ser, inclusive, uma herança minha também, né? Nossa, né? Então, nós não estamos querendo derogar uma herança nossa, não. É uma herança muito valiosa. Tem conhecimentos, ensinamentos que até hoje não foram desvendados ainda. Mas a questão é que se você vai ensinar física quântica para uma criança de 3 anos de idade, ela não vai saber interpretar. É simples assim. E lá, quando nós interpretamos os ensinamentos através da Bíblia, nós éramos crianças de 3 anos. Hoje, talvez nós sejamos crianças de 12, de 10 anos, mas nós já temos um nível de compreensão, de interpretação de texto um pouco melhor. Então, aqui, por exemplo, hoje, até eu comentei com o pessoal, o próprio Livro dos Espíritos, ele é um livro que serve de base, por isso que se chama obra básica, né? Mas que nós precisamos avançar, além das obras básicas, buscar as obras subsidiárias, todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem hoje também, associados à obra básica, para compreensão um pouco mais ampla que nos é possível. Então, o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, por que 6 dias, 6 eras? Isso é irrelevante. Para nós, basta entender que o processo de formação de um planeta é assim, assim, assado. Se demora 6 dias ou 6 eras, para nós é irrelevante. Porque nós, naquela época, como criancinha, 6 dias. Entendeu? Nós nos apegamos. Há quantos anos? Que é isso para um espírito? Entendeu? Vocês entenderam? A grande questão é que nós ainda colocamos o nosso foco em coisas irrelevantes, né? Então, a Bíblia tem o seu valor histórico e muito relevante com coisas que até hoje nós não compreendemos. Porém, eu não posso dizer que a minha interpretação de 4.000 anos atrás é a mesma que eu tenho hoje, me perdoem, né? Eu já quero interpretar de outra forma as leis naturais, interpretar o meu conhecimento acerca de Deus, do meu Pai Celestial, de vocês, eu quero interpretar de outra forma, né? Eu não quero mais falar em dias, eu quero falar como é que foi, né? Então, vocês entenderam? Então, não é uma questão de dizer assim, de desprezo, ou de dizer que está certo, que está errado, não. O valor é inestimável, tanto que até hoje, estudiosos estudam a Bíblia, pegando os escritos originais para tentar interpretar da nossa forma atual. Só que eu estou falando que o que eu interpretava há 4.000 anos não é o que eu interpreto hoje. Ponto. E o Felipe, mas assim, eu acho que esse contexto aqui nessa época, porque nessa época começou a vir muito os delatores do espiritismo, né? Aqueles que lutavam contra. Então, eu acho que essa pergunta de Kardec, essa consideração aqui é muito importante, porque até hoje há aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Uhum. E aí, nesse item 59 aqui, eu acho que fica a sugestão para que as pessoas leiam ele na íntegra, porque vai falar de datas, vai mostrar contas de anos que desmistifica que nós tenhamos vindo de Adão, ou que mesmo que nós tenhamos vindo de Adão, depois do dilúvio lá de Noé, teria se salvo só um. Aqui mostra matematicamente que é impossível isso. E como nós não temos mais tempo, esse item 59 explica bem essa continha aí, que em 600 anos nós teríamos que ter formado toda a humanidade, né? E ainda evoluído intelectualmente. Então, eu acho que é saudável isso, né? E eu gostaria de deixar no fim o que ele resume aqui, ó. Ele diz assim, ó, tudo ao invés se explica admitindo-se que
A existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ele começou, ou seja, Adão. É anterior a isso, é anterior a 4.000 anos antes de Cristo. Que diversas são as origens, e que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, ou que então possa ser a raça adâmica, né, como pelas obras subsidiárias a gente pode entender, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, e não que tenha acabado o mundo, confundida com o cataclismo geológico, que foi o que acabou lá com os dinossauros, vamos supor. Então, não são coisas iguais. Né? Por isso que ela fica mistificada por essas coisas que não são iguais. E lá na frente ele diz importante, que aí é onde entra o respeito das teorias, para que nós sejamos mais abrangentes nos nossos pensamentos e não sejamos julgadores. Ele diz assim, ó, isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Então, acho que aqui fica... Kardec encerra muito bem esse capítulo dizendo isso, né? Sejamos mais tolerantes com as teorias, porque várias coisas que se julgavam verdades deixaram de ser, e várias que se julgavam ser impossíveis passaram a ser verdades. Então, acho que isso amplia a nossa capacidade de respeitar e investigar aquilo que está sendo colocado para nós aí, né? Ótimo. Assim como o homem, a ciência vem evoluindo e vai se explicando, né? Então, fica o convite para o pessoal ler esse último item. E finalizando a nossa roda de conversa, eu acho que fica a reflexão que a gente não precisa ficar, às vezes, muito bitolado com números, que nem o Felipe disse, mas quem sabe a gente use isso, uma preocupação no sentido da nossa reforma íntima, da nossa melhoria pessoal. E foi muito bom estar com vocês hoje. Eu sempre fico bem nervosa, mas a conversa com os colegas sempre rola de maneira muito, muito boa, descontraída, e eu espero que todos que tenham nos assistido possam ter assimilado um pouquinho do conhecimento. Podem deixar o seu boa noite, Sandro? Pode ser você, para começar. Então, boa noite a todos que nos ouviram, né, e que se não ficaram esclarecimentos, se ficaram dúvidas, ótimo. Né, Felipe, né, Lídia? Se ficaram dúvidas, ótimo, porque hoje ficou dito aqui um item para ser lido, uma obra Caminho da Luz para ser lido, a Gênese, que também vai colaborar com isso, né? E o objetivo é esse, né? Que nós todos nos envolvamos nesses assuntos, mas principalmente para saber para onde é que nós vamos. E o Espiritismo nos dá referências fantásticas para saber para onde nós podemos ir. Né? E nesse onde podemos ir, nós vamos nos desapegando dos números, das datas, do tempo, principalmente porque reconheceremos que somos eternos. E como diz o Felipe lá atrás, o que é o tempo para quem é eterno, né? Então, que nós possamos ter contribuído com todos, e é muita gratidão que eu tenho de poder fazer parte desse trabalho, contribuir para o nosso aprimoramento e para o aprimoramento daqueles que nos ouvem. Um abraço fraterno em cada um e até o próximo encontro. Felipe. Então, eu agradeço pela audiência, pela paciência de todos, né? Espero que nós possamos nossas colocações. E que, como o Sandro disse, mais conhecimento, mais leituras. Mas o recado final desse capítulo, o que mais me chama a atenção, volto a salientar, como a Lídia falou, vocês imaginem a trabalheira de Jesus e dos geneticistas espirituais até chegar aqui. Daí eu ouço pessoas, o mundo não tem mais jeito. Como não? Quem está no leme desta nau, dessa embarcação? É Jesus. Então, uma pandemia ou uma catástrofe, um cataclisma, não vão destruir os espíritos são imortais, né? Então, vocês vejam todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação diária desses espíritos para que nós estejamos aqui com condições para evoluirmos. E é esse amor, é esse carinho
que deve nos mover agora para que nós nos modifiquemos, para que nós possamos nos reformar dia após dia, para nós acumularmos o verdadeiro tesouro, que é o tesouro da construção das nossas virtudes, que é o grande legado que nós deixamos na Terra, ou em qualquer planeta que nós estivermos. São as nossas virtudes. Tudo isso foi organizado e continua sendo planejado para que nós construamos as nossas virtudes. Então, o que deve nutrir nessa noite não são números, não são datas, não são quem tem razão, não é quem tem razão. Na verdade, o que deve nos encher o coração nesta noite é a gratidão. A gratidão realmente por esses espíritos tão dedicados estarem dia após dia se dedicando para que nós possamos evoluir e que essa gratidão encha o nosso coração de amor, de otimismo e de boa vontade para nós darmos um passo à frente nas nossas jornadas evolutivas. É esse o recado que com certeza a criação nos deixa na noite de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, amigos. Nos vemos na próxima quinta-feira. Que Jesus abençoe todos vocês. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus,
inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.